Olá, tudo bem? Aqui é Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Bom, semana passada eu não gravei, como alguns devem ter percebido. Minha proposta agora é gravar toda segunda-feira, né? E eu não gravei porque eu tava de luto. Eu perdi uma tia muito querida, que passamos uma temporada juntos, né? Nessa última fase da vida dela. E eu achei melhor me recolher, ficar quietinha. E o nome disso é luto. A gente tende a não falar muito sobre a morte, sobre o luto. É uma coisa cultural, né, de não querer falar muito. Mas ele é importante, ele faz parte da nossa vida. E existe uma estudiosa sobre esse assunto, que é a Elizabeth Kubler-Ross, e ela trouxe as cinco fases do luto. E como a gente lidar com ele. Como ele pode ser uma coisa que está nos prejudicando, quando ele está natural, faz parte da vida. O luto faz parte da vida. Em algum momento a gente vai perder alguém, em algum momento a gente vai sair de um emprego, em algum momento a gente vai terminar um curso, terminar um ciclo, pode até ser um casamento, né? Isso tudo envolve o luto. Luto é essa conclusão de ciclo, terminar alguma coisa. Pode ser uma vida, pode ser várias outras coisas. E como lidar com ele, né? O luto, ele tem que ser respeitado, cada um tem sua forma. A Elizabeth fez um estudo muito aprofundado em hospitais, né, em pessoas em estado terminal, né, como elas lidam com isso, porque quem está nessa fase terminal também passa por essas fases, né, fases do luto. E é interessante porque é uma maneira de a gente se olhar, se perceber e buscar ajuda se caso for necessário. Então ela fala que uma das fases, pode ser a primeira, mas não necessariamente, essa ordem que ela passa aqui pode ser diferente para cada pessoa, né? Que a primeira seria a negação. Não, isso não está acontecendo comigo, eu não estou doente, ou eu não perdi o emprego, não. É negar totalmente, não está nada acontecendo, está tudo certo, está tudo ótimo. Não querer falar sobre o assunto é uma das fases naturais do luto. A outra fase é a raiva. Começa a ser grosseiro com todo mundo, xinga todo mundo, a culpa é de todo mundo por estar passando por aquilo. Na verdade não existe culpado, né? E o foco não precisa ser esse. Mesmo que haja um culpado, o foco não é esse necessariamente, né? E isso também precisa ser tratado, porque às vezes a pessoa fica tão raivosa, tão... a partir do luto dela, da dificuldade dela lidar com aquilo, ela briga com todo mundo, xinga todo mundo, nada tá bom, todo mundo tá fazendo alguma coisa contra ela, e não é necessariamente isso, né? Que as pessoas se afastam, e isso pode dificultar mais ainda a pessoa passar por essa fase. Outra fase é a fase da barganha. Se eu conseguir tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Às vezes mulheres que estão querendo engravidar passam por isso, né? Se eu engravidar, eu vou ser uma pessoa ótima, eu vou doar todo ano para uma instituição de caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É a barganha, né? Deus, você, né? Geralmente as pessoas conversam com Deus, né? Não necessariamente, mas geralmente tem essa conversa. Deus, ou força superior, ou qualquer outra entidade, né? Extra terrena, que você possa buscar auxílio nesse momento. Olha, se você me der isso, né, se você me curar dessa doença, ou se você me dar um emprego de volta, ou eu vou fazer tal coisa, né? Então isso é uma fase muito comum do luto. E uma outra fase, que aí a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, é a fase da depressão. A pessoa se recolhe, não fala com ninguém mais, fica sozinho, e isso pode ser muito grave ou pode ser suave. Se for muito grave, buscar ajuda. Buscar um profissional, buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, um psiquiatra, o que for necessário para você, né? Busque a ajuda de um profissional que ele vai te orientar. É importante saber que não precisa ser um tratamento separado, né? Só o psicólogo vai te ajudar, ou só o psiquiatra, ou só o terapeuta holístico, enfim. Não, existem várias maneiras, existem vários profissionais e eles podem ser utilizados em conjunto. É importante ter esse entendimento para buscar o que se enquadra para você. Tem gente que tem dificuldade com o tipo de profissional, existem vários, né, que podem te ajudar. Busque ajuda. É muito importante nesse momento da depressão. Claro, se ela for uma coisa significativa, se ela te paralisar para comer, para sair de casa, para ir trabalhar, para todas essas coisas. Alguns dias de tristeza é natural. Agora, se isso se prolongar, busque ajuda. E aí uma outra e a última fase é a aceitação.
Quando ela acontece, tudo bem, fechou-se o ciclo, tá tudo certo. Às vezes a pessoa não chega na aceitação e fica presa nas outras fases. Isso é muito comum, às vezes ficar presa na raiva, e a pessoa se tornar uma pessoa raivosa com todo mundo tem culpa de ela ter perdido alguém, todo mundo tem culpa, e ela começa a mexer em coisas lá do passado que nem tem nada a ver com aquela perda necessariamente, mas ela fica raivosa. Isso é uma coisa que eu já falei, é perigoso e afasta as pessoas. Então, é interessante a gente saber dessas fases para a gente poder perceber, não para apontar o dedo, você tá na fase tal, não, isso não, mas para ajudar a pessoa, para estar próximo, para deixar, se ela seguir fase a fase, né, de uma maneira natural, e ok, né, não existe um tempo para o luto. O luto pode durar 1 mês, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 5, 10 anos, cada um tem uma forma. O importante é saber que momento pedir ajuda, que momento ficar atento àquela pessoa que está com mais dificuldade em relação ao luto. Isso é o mais importante, tá? Parece estranho você falar, poxa, Célia, tá final de ano, Natal, festa, você falando de luto. Final de ano também é um luto. Tem gente que se apega a um ano, tem medo de passar pro próximo, fica negando, fica brigando, né? Então, essa transição também precisa ser observada, às vezes como um luto, nem sempre. Cada um tem uma maneira, né, de olhar. Mesmo quando você quer que o ano acabe, o fato dele acabar e vai começar um outro, com novos desafios, com novas questões, isso também mexe com a gente, tá? Gente, é um assunto que as pessoas não querem falar, não querem tocar, mas às vezes é bom a gente saber um pouquinho, né? Busquem lá o texto da própria Elizabeth, ela tem um estudo bem aprofundado sobre isso. Existe um livro da Elizabeth Kübler-Ross que fala sobre esse assunto, mas na internet você acha vários. Inclusive tem um vídeo na internet da girafa, e aí fala das 5 fases do luto nessa historinha com a girafa. É uma animaçãozinha muito legal, que faz a gente entender um pouquinho mais também. É isso que eu queria falar hoje. Grande beijo, uma ótima semana, paz e bem a todos. Até mais.